Graça e a paz, dia 17 de janeiro de 2024, mais um dia aí da nossa leitura. Tô de cabelo cortado aí, não gostei muito do corte, mas eu espero que minha namorada goste. Eu acho que ela não vai gostar. Vamos lá, né? Capítulo 17, hoje abra sua Bíblia e vamos juntos. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a quem agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou deles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram de tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. A cura de um menino endemoniado. Versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino que, daquele momento em diante, ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficarão cheios de tristeza. O imposto do templo. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os colhedores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar e abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Muito bem, glória a Deus. Esse capítulo foi dividido em 3 partes. E a primeira parte foi a da transfiguração, né? Uma passagem muito emblemática, principalmente pela parte mais oculta que a gente não conhece, né? Quando eu falo oculto, é algo desconhecido, algo pouco falado nas igrejas, que foi a vinda, né,
de Jesus nesse momento em que Deus fala com ele, só que ao mesmo tempo lá estava Elias e Moisés, né? Por quê e tudo. Enfim, é uma questão aí complicada que eu não vou me arriscar a falar, mas é interessante que Deus falou a mesma coisa que tinha falado para Jesus quando ele tinha sido batizado. Este é o meu filho em quem me agrado. Só que dessa vez ele complementou dizendo, ouçam-no. Então, foi o próprio Deus, mais uma vez, anunciando que Jesus é o filho dele. E a cura do menino endemoniado é interessante que fala sobre a fé. Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá dizer para o monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Jesus disse isso, se você tiver fé. Ah, é uma fé de um tamanho de grão de mostarda, é isso? O grão de mostarda, pois, quando semeado, ele cresce e vira a maior das árvores. Então, a fé, se a sua fé é pequena, trabalhe ela. Ela pode ser pequena, mas ela existe. Ela é pequena, mas ela existe. Então, semeie ela, trabalhe, vá plantando, né? Vá cuidando dela para ela crescer e nada ser impossível para você. Isso foi o próprio Jesus que disse, né? Obviamente, nada acontece sem a permissão dele, mas a Bíblia é muito clara sobre o que a fé faz, né? Move montanhas. E a última parte do imposto do templo. E é interessante que Pedro estava sem dinheiro para pagar o imposto dele de Jesus. Jesus praticamente fez dinheiro nascer. Então, né, Jesus deu uma ordem e Pedro, pela fé, foi lá buscar o peixe, né, pescando, e tinha a moeda lá, que era exatamente o valor para pagar os impostos. Então isso serve para não botarmos Deus numa caixa. Muitas vezes a gente coloca Deus numa caixa achando que ele só vai fazer de um jeito, mas ele pode fazer do jeito que ele quiser. Então tenha fé nele, creia nele, tenha fé, que aí você já vai ver as coisas acontecendo e como será rica a sua vida. Amém? Deus te abençoe e medite sobre a palavra. Até amanhã.